Olá, esse é o nosso encontro marcado e eu sou Jaime Modesto. Fique com a gente porque o nosso programa hoje está muito interessante. Nós vamos falar sobre o IR, que é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e de Pessoa Física. E a nossa convidada de hoje é a contabilista Clarice Kerling, da Contabilidade Iguaçu. Clarice, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, Modesto. Obrigada pelo convite. Obrigada à TV Câmara. Estamos aí para contribuir. Eu já iniciaria o nosso bate-papo aqui já lhe perguntando, definisse a definição de imposto de renda. Olha, imposto, o próprio nome diz, imposto de renda, né, que é o imposto sobre a renda. Todos nós temos renda, nós estamos sujeitos a ter que fazer esse ajuste, né, esse ajuste anual com o leão, né, com o tão temido leão. Mas da forma como está hoje, o imposto de renda anual, ele é apenas um ajuste mesmo, né, como eu acabei de falar, porque, na verdade, o imposto, ele é mensal mesmo, né? Então, é sobre nossa renda mensal, nós temos que pagar o imposto de renda. Só que isso aí vai acumulando mensalmente e se você só faz esse imposto, você só vai pagar esse imposto no final do ano, dos 12 meses, quando fecha o ano. Não. Não. Se você é empregado de alguma empresa pública já é descontado ou na privada, fonte. Você já sofre o desconto. No final do ano, você vai jogar para o programa da Receita e vai fazer o ajuste. Se eu paguei muito, eu recebo de volta. Se eu paguei pouco, eu vou complementar. O que ocorre, quando que ocorre de pagar pouco? Porque normalmente a gente paga sempre muito na fonte já, certo, né? Ocorre de pagar pouco assim, que às vezes a pessoa tem mais de uma fonte pagadora, né? De uma fonte ela sofre desconto, da outra ela não sofre porque ela está dentro daquele limite de isenção. Aí o que acontece? No final do ano, junta as duas fontes pagadoras e aí vem a diferença bem assombrosa para ser paga. E fora isso, se eu tenho uma fonte pagadora só, sofro a retenção na fonte todo mês, no final do ano eu passo para fazer o ajuste, coloco minhas despesas que eu posso colocar, dependentes, para previdência, plano de saúde, escolas e algumas coisinhas mais, né? No final ainda eu vou ter sempre a restituir, quando eu tenho essas despesas. Significa dizer que no final do ano, quando você apresenta a sua declaração, se você pagou a mais, aí você tem a restituição. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Exatamente. É porque quando eu sofro a retenção na fonte, a empresa, ela não pergunta quanto eu paguei de escola, quanto eu paguei de médico, ela não me pergunta nada. Ela só diz, seu salário é tanto e eu descontei tanto, né? Conforme a tabela. E no final do ano é que eu tenho a oportunidade de colocar essas despesas para abater. Por isso que se chama ajuste, né? E quando é que acontece, quando você apresenta a declaração que você tem que pagar? É porque o que foi retido não deu para cobrir? É mais ou menos assim? Não é bem assim. Então explica isso aí para ficar mais ou menos. No caso de dar diferença a pagar, é quando tem mais de uma fonte pagadora, né? Porque e se uma fonte for isenta? Não, exatamente. Ela é isenta no mês. No mês. Só que quando acumulado, certo, no final do ano, ela vai lá para a alíquota lá em cima, a renda acumulada. E as duas juntas? As duas juntas, aí causa um estrago assim na vida financeira, né? Às vezes causa estrago. Como funciona e como é que funciona o imposto de renda? O imposto de renda você fala assim no termos da declaração. Da declaração. A declaração ela é muito simples, ela é autoexplicativa. Quem tem uma fonte pagadora, ou seja, só um emprego, né? Não tem mistério nenhum, qualquer um poderia fazer o seu imposto de renda, né? Porque você informa a sua fonte pagadora, eu trabalhei para comercial, não sei, RH e tal, e eu recebi tanto, mas eu tenho 3 filhos, eu tenho escola, e vou colocando tudo isso que eu tenho. Aí o próprio programa faz todo esse ajuste e me dá o resultado. Normalmente, se eu tenho uma fonte pagadora, eu vou ter restituição. A partir de 1º de fevereiro até 30 de março, aí é o imposto da empresarial, não é isso? Pessoa jurídica. E de março até maio, ao 30 de maio, aí vem o imposto pessoa física.
Na verdade, não existe mais imposto de declaração, no caso das declarações. Porque os impostos são mensais. Certo. São mensais. Mas a declaração obrigatória... O mesmo ajuste, sim, esses ajustes da pessoa jurídica. Que você fala de ajuste, começa em fevereiro, pessoa jurídica. Não, em fevereiro nem deve ser só o MEI, alguma coisa assim, a declaração do Simples, porque as outras empresas é maio e junho. Maio e junho. E aí, a partir do dia 1º de abril, começa pessoa física. A pessoa física já começa normalmente em 1º de março. Esse ano começou no dia 7 de março, devido aos feriados, né? Agora, tem uma dúvida que até os nossos telespectadores também devem ter. A pessoa que é isenta, ele não é obrigado a apresentar a declaração, porque antes era para a questão do CPF, para revalidar o CPF. Como é que funciona isso? Ah, sim. Agora não se perde mais o CPF, não como antes, né? Se ele deixar de apresentar a declaração, ele não perde mais o CPF. Não perde. Mas se antes exigia, se ele não for obrigado a declarar. Porque, às vezes, a pessoa acha que não é obrigada a declarar. Só que lá na empresa onde ele trabalha, a empresa, no início do ano seguinte, ela passa para a Receita Federal a informação de tudo que ela pagou para seus funcionários, previdência, imposto retido e tal. E aí, se aquela pessoa que foi informada pela empresa lá, para a Receita Federal, não apresentar, aí o CPF dela fica com pendência. Porque assim, ela estava obrigada a declarar. E aí, para ela regularizar, ela tem que apresentar vai lá a declaração. E apresenta e tudo, fica tudo certo. Nem mesmo que não tem imposto para pagar. Mesmo que não tem imposto para pagar. Quem está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda 2019? Quem está obrigado é quem tem renda acima de 28.500 e algumas coisinhas, né? Isso não quer dizer que essa pessoa vá pagar imposto de renda, né? É porque ela vai ter os descontos e tal, vai informar essa renda, vai deduzir esses descontos, quem sabe ela reste lá sem valor a pagar, né? Mas para efeitos de renda tributável, então seria 28.500 e uns quebradinhos. Mas tem outros fatores também que definem, né, se ela está obrigada ou não. Por exemplo, se ela tem bens acima de 300 mil reais... Esses bens também entram na declaração? Entram na declaração. E ele paga imposto sobre isso? Não. Se eu for comprar um bem, né... Eu preciso ter renda para isso. Mas eu digo assim, eu venho acumulando bens ao longo de anos. Eu vou sempre colocando lá a minha casa, o meu carro, né? Porque estão compatíveis com a minha renda, né? Agora, se eu não tenho renda nenhuma e apareço com uma casa de R$1 milhão, aí a coisa complica, né? Outra coisa. Aí eu vou ter um acréscimo patrimonial não coberto. Aí a receita baixa em cima. Vem com força total. Para saber de onde saiu aquela fonte pagadora. Exato. Ela não quer nem saber de onde saiu. Ela diz, você teve renda. Se você comprou, você teve renda, então você pague. Os descontos, você entendeu? Aqueles descontos que são obrigatórios, dentista, médico e tal. Como que a Receita vai saber se comprovar que aquilo ali tem realmente são legais aqueles descontos? Como é que funciona? Porque muitas vezes o cara pode apresentar um recibo, alguma coisa falsa. Acabou essa fase. Acabou? Acabou essa fase de ficar inventando recibo, isso aí acabou. Porque agora, novamente, né, as empresas de plano de saúde, as empresas de saúde mesmo, clínicas, dentistas, são obrigados a fazer uma informação também, que chama-se DEMED, né, que no início do ano seguinte, eles informam para a Receita Federal que, olha, eu recebi de fulano, Beltrano, eu recebi aí de consulta, de exame médico, de cirurgia, de não sei o que e tal. Então, quando eu consulto, eu posso fazer uma senha e lá no site da Receita, eu vou ter lá todas essas informações. Que o outro já... Que eles já vão... Inclusive, agora a gente está adotando o procedimento de importar a declaração pré-preenchida da Receita, porque já vem essas informações, eu não preciso nem perguntar para o cliente, você teve despesa com o médico? Todas as informações são cruzadas. Exatamente, agora tudo é cruzado, então acabou a brincadeira. Essa que é a verdade.
Acabou a brincadeira. E quando é que o contribuinte cai na malha fina? Quais são os critérios que a Receita usa para que a declaração dele não passe? Mas você vai me responder daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.